da balinha, nós vamos estar fazendo ela toda no Photoshop. Depois nós vamos lá para o Silhouette Studio e daí lá nós vamos fazer um print e cut dessa balinha, tá? Pra gente começar de leve, depois nós vamos aprofundando mais os nossos conteúdos. Então, vamos começar a nossa aula. Então, como é que nós vamos começar a nossa arte, né? Então, assim, a balinha, ela não tem uma medida padrão. Tudo vai depender da balinha que você vai estar utilizando, né? Pra fazer essa capinha para ela. Então, assim, a balinha que eu estou utilizando, ela tem 5 centímetros de largura por 6 de altura, tá? Mas o interessante seria quando você comprar a sua balinha, você abre uma e mede a embalagem dela, porque daí depois ela fica com uma medida mais certinha. Então, como é que nós vamos começar? Então, eu vou aqui na minha barra de menus aqui em cima, tá? Que ela está localizada aqui do lado esquerdo do meu programa. Vou aqui em arquivo ou file e vou em new. Ela vai abrir uma caixa de diálogo, tá? Que o nome dela é new ou novo arquivo, tá? E dentro dessa caixa de diálogo, nós vamos estar aqui tendo as seguintes opções. A opção name, que é o nome do nosso arquivo. O preset, que tem uma lista aqui de pré-definições, tá? Já que o programa oferece. Caso você queira estar fazendo uma arte tamanho A4, tamanho A3, tamanho das folhas, ou até mesmo para a internet. Nesse caso aqui nós vamos deixar em custom, que é o customizado mesmo, ele não vai mudar. Para esse tipo de arte não precisa mudar, já que nós vamos estar definindo as medidas aqui embaixo, tá? Então, só apresentando, voltando à caixa de diálogo, apresentação, aqui em width eu tenho a largura, height é a altura, resolution é a resolução, color mode é o modo de cor, background contents, que é o que você vai definir aqui se você quer transparente, ou uma cor, ou branco, tá? Advanced, que a gente normalmente não usa isso. Então, aqui em name, eu vou estar dando um nome para o meu arquivo. Eu vou nomear o meu arquivo de balinha do curso. Você pode nomear com o nome que você desejar. No preset eu não vou mexer. Aqui, quando você abre pela primeira vez o seu Photoshop, ele vai dar todas as medidas em pixels, tá? Não é em pixels que eu quero, é em centímetros. Então, eu vou aqui nessa flechinha e vou mudar para centímetros. A largura é de 5, a altura é 6 e a resolução. Quando você abre o seu Photoshop pela primeira vez, tudo certinho, ele dá uma resolução de 72. Resolução de 72, como nós já vimos anteriormente, não é uma boa resolução. Para a balinha, eu indico uma resolução de 200 ou mais pixels /inch, tá? Color Mode, nós vamos deixar em RGB Color 8 bits, mas aqui você pode estar mudando, eu não aconselho. Background Contents, nós vamos deixar em White mesmo. E no Advanced, nós não vamos mexer. Eu vou dar um OK e ele vai abrir aqui o meu arquivo com as minhas medidas. Aqui nesse botãozinho aqui, nós vamos maximizar a nossa área de trabalho aqui, tá? E agora, nós vamos, então, começar a trabalhar a nossa arte. Então, nós vamos trazer agora os elementos para dentro da nossa arte. Como nós podemos observar aqui ao lado direito inferior do programa, ele já está aqui, background, né, é a nossa base, né, de arquivo. Ele está bloqueado, que é quando tem o cadeadinho aqui, como nós vimos anteriormente, e está visível, que é onde tem o olhinho marcado. Como é que nós vamos trazer, então, os elementos para dentro do Photoshop? Nós vamos, então, aqui em File, né, o arquivo, Open, que é abrir. Ele vai abrir essa janelinha de diálogo, pedindo para você procurar e para você selecionar o arquivo que você quer trazer para dentro,
tá? Que você quer abrir. Na versão CS3 ou superior, ali em File, ele já tem a opção que chama Insert ou Inserir. No caso do CS2, ele não tem essa opção, então eu vou estar explicando como é que nós vamos fazer. Então, eu vou procurar aqui, minha pasta papéis já está aberta, porque eu estava trabalhando nisso anteriormente. Eu vou utilizar nessa arte o papel 01, né? Que é do kit digital do Ursinho Pimpão. Que ele tem o fundo azul bebê com estrelinhas brancas. Vou dar 2 cliques e ele vai abrir. Então, como é que nós vamos trazer? Porque ele abriu aqui como um novo arquivo, né? Não é isso que eu quero. Eu vou aqui... nesse botãozinho aqui de restaurar tamanho, vou clicar sobre ele. Com a minha ferramenta de seleção aqui marcada, eu vou segurar o botão esquerdo do meu mouse e vou arrastar ele aqui para o lado. Então, eu vou ensinar para vocês 2 formas da gente fazer isso. A primeira forma, como é uma arte pequena, né, 5x6, eu posso selecionar só um pedacinho desse meu papel aqui com a minha ferramenta de seleção retângulo. Eu vou pegar aqui uma areazinha qualquer, vou selecionar, vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui, vou maximizar o meu arquivo e vou dar um Ctrl V. Ficou muito grande, porém, nós vamos então estar redimensionando esse fundo. Como é que nós vamos redimensionar esse fundo? Nós vamos aqui na nossa ferramenta Move Tool, que é a ferramenta de seleção, vamos clicar sobre ela. Aqui, ela já vai aparecer, ó, os quadradinhos aqui para redimensionar, que são os pontos, né? Vamos sempre ficar atentos na opção Show Transform Controls, essa caixinha aqui, ela tem que estar marcada. Então, Show Transform Controls, né? Eu vou pressionar a minha tecla Shift e vou segurar o botão esquerdo do meu mouse e vou arrastar para baixo até ele ficar do tamanho que eu desejo. Aí eu vou subir ele, não tem problema se ele vai para a área morta aqui, e vou continuar fazendo o mesmo procedimento até ele ficar mais ou menos do tamanho que eu desejo. Aqui eu posso estar redimensionando ele um pouquinho mais. E aqui tá bom. Por que que eu preciso apertar a tecla Shift? Porque se eu não tiver com a tecla Shift pressionada, ele vai distorcer todo, ó. Se eu não pressionar minha tecla Shift, veja só. E sempre pegar nas laterais na hora de redimensionar, senão ele vai ficar toda esticada, ok? Então, vamos novamente. Eu vou aqui na minha ferramenta de seleção retangular, né? E vou... Opa! Nós vamos aqui na minha ferramenta de Move To, que é a ferramenta mover. Vou com o Shift pressionado e vou descer o meu papel para a área morta até ficar um pedacinho aqui onde eu enxergo. Vou subindo ele e vou fazer o redimensionamento aqui dentro do meu arquivo. Tá? Não há problema que ele está na área cinza aqui, que é a área morta que a gente chama, tá? Então, eu vou redimensionar sempre pelas laterais, né? Então, aqui, ele já está redimensionado. Deixa eu puxar ele certinho aqui. Não tem problema que passe. Aí, como é que eu vou aplicar isso aqui? Eu vou clicar aqui na ferramenta de seleção. Ele vai pedir se eu quero aplicar. E vou dar um Apple. Bom, agora que eu já apliquei o meu papel aqui, eu vou nomear essa camada para que eu não fique perdida aqui nas camadas depois. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou aqui na minha paleta de camadas, vou dar 2 cliques sobre a palavrinha aqui, Layer 1, né? E vou colocar aqui fundo. Clico novamente aqui na área azul que não tem nada, ok. Então, o meu fundo já tá pronto da minha balinha. Agora, eu vou colocar um subfundo aqui, um detalhezinho aqui, tá? Que é o fundo de listrinhas.
Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou aqui em File, Open, vou selecionar aqui o fundo 4, dou 2 cliques, ele vai abrir. Com a minha ferramenta de seleção retangular, eu vou pegar aqui e vou puxar um retângulo aqui que fique mais ou menos da forma que eu quero lá na minha balinha. Para não ter que ficar todo redimensionando lá e cortando lá. Então, ele está já selecionado, vou fazer de novo, tá? Vou pegar aqui, vou puxar desde o comecinho aqui no meio mais ou menos, aonde eu quero mais que fique um retângulo. Eu deixo ele aqui no meio, aqui é onde tem a flechinha, dou um Ctrl C, ele já vai aparecer a tesourinha ali quando eu dou Ctrl C, minimizo, volto aqui na minha balinha e dou um Ctrl V. Ficou grande, claro. Nós vamos então aqui na nossa ferramenta Move Tool, que é a ferramenta de mover, né? Vou clicar sobre ela. Vou pegar aqui na lateral de cima com a tecla Shift apertada e vou redimensionando ele e puxando. Redimensionando e puxando. Pra mim já está bom. Como eu disse, não tem problema que passe aqui nas áreas mortas, tá? Então, eu centralizo ele aqui da forma que eu quiser, tá? Para que ele fique no meio da nossa balinha. Ele vai ficar... Essa parte aqui, que é onde tem o retângulo, é a parte que nós vamos identificar aonde é a frente da balinha, tá? As outras laterais são o verso da nossa balinha. Eu vou aplicar o que eu fiz aqui, então eu vou aqui na minha ferramenta de seleção, clico sobre ela e aplico. Então, vou aqui renomear a minha camada, né? Que é essa camada aqui vamos chamar essa de fita, né? Então, eu vou dar 2 cliques aqui no Layer 1, porque aqui nós já temos um fundo. Então, eu vou aqui no Layer 1, que ele nomeia sozinho, tá? E vou colocar aqui, fita da bala. Clico novamente aqui no azul, onde não tem nada, está nomeada a nossa camada. Agora, eu quero fazer uma elipse aqui no meio. Como é que nós vamos fazer essa elipse? Eu vou aqui em Create New Layer, tá? Que é criar nova camada. Ela está aqui do lado do Delete Layer aqui, tá? Então, eu vou clicar sobre Create New Layer. Vou clicar... Pronto, ele fez uma nova camada. Essa nova camada aqui, eu vou dar 2 cliques e vou chamá-la de meio da balinha, tá? Por que que nós nomeamos essas camadas? Pra gente não se perder. Porque senão ele vai nomeando Layer 1, Layer 2, Layer 3 e você acaba sabendo no final, você não consegue definir quem é quem. Então, agora, vamos prestar um pouquinho de atenção aqui. Com a minha camada meio da balinha selecionada, eu vou aqui na minha ferramenta de seleção e vou clicar com o botão direito do meu mouse e vou mudar para Elliptical Elliptical Mark II. Tá, cliquei aqui com a minha camada selecionada. Desculpa, gente. Eu vou pressionar, se eu pressionar o Shift, ele vai me dar um círculo normal. Não é um círculo que eu quero. Para eu desfazer, toda vez que eu faço isso aqui, ó, é só eu dar um clique novamente sobre a arte que ele desfaz, tá? Eu vou fazer uma elipse. Não faz mal o tamanho, porque depois nós vamos conseguir redimensionar ela. Então, fiz a elipse com a minha camada meio da balinha selecionada, tá? E vou fazer um fundo aqui nessa elipse. Eu quero estar utilizando um azul clarinho, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui na minha ferramentinha de conta-gotas, vou aqui no meio do meu papel onde tem o azul, vou clicar sobre ele, vou dar 2 cliques aqui no foreground, tá? Cliquei 2 vezes, ele vai aparecer aqui o Color Pick. O que que é isso? Isso aqui são as paletas de cores.
tá? Então, aqui, se você for mexendo aqui, clicando aqui em cima, ele vai te dar um monte de opção de cores. Então, eu vou pegar um azul mais clarinho aqui, um azul mais acinzentado. Então, é esse azul que eu quero. Então, selecionei a minha cor, vou clicar em OK. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu baldinho de tinta. Às vezes, ele vai estar na opção gradiente, mas você muda para o baldinho de tinta. Com a minha camada meio da balinha ainda selecionada, eu vou clicar sobre a minha elipse. Muito bem. Agora, eu quero redimensioná-la sobre a minha arte. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui na minha ferramenta Elliptical... Eu vou me embananar de novo. Na minha ferramenta Elipse, clicar sobre ela e vou clicar sobre a minha arte. Legal. E agora? Agora, eu vou redimensionar a minha elipse. Então, eu vou clicar aqui no Move Tool. Cliquei. Ele já apareceu a caixa de seleção, certo? Então, aqui eu vou mover ela um pouquinho aqui. Aí, eu vou pressionar o Shift para ela não sair da forma de elipse. E é desse tamanho que eu quero. Então, ela vai ficar aqui no centro. Agora, eu vou aplicar, né? Vou clicar aqui, ele vai aplicar. Bom, então, tá tudo ok, tudo certinho aqui. Então, agora nós vamos fazer um contorninho, né? Aqui nessa elipse que nós fizemos. Então, como é que eu quero fazer? Eu quero fazer um contorninho sobre ela, tá? Em volta. Então, eu vou aqui no meio da balinha, que é onde está a minha elipse, eu vou dar 2 cliques em cima. Ele vai abrir a caixa de estilos de camadas, tá? Aqui nós temos várias opções, que é pra gente fazer alguns efeitos. Eu vou arrastar ela pra cá, pra poder ver como é que vai ficar esse contorno. Pra poder fazer o meu contorno, eu vou clicar aqui em Stroke. Ele já deu um contorno aqui. A cor padrão que ele sempre deixa aqui no programa é a vermelha. Eu quero um contorno branco. Então, eu vou clicar aqui sobre onde está aqui, ó, Color. Cliquei, eu vou arrastar para cá, porque eu quero ver. Vou aqui no branquinho, selecionei meu branquinho, dou um OK. Aqui em cima, em Cise, nós temos as opções de, ó, como é que vai ficando? De aumentar a espessura desse contorno, tá? O meu contorno, eu vou deixar ele em, vamos ver aqui, 10. 15, não, vou deixar em 10 mesmo. Aí. Ou você pode estar mexendo aqui nessa flechinha, tá? Nas outras opções, nós não vamos mexer. Aí, eu vou dar um OK. E pronto. Agora, eu quero fazer o quê? Eu quero trazer o meu ursinho pra cá, né? Porque senão não vai ter lógica eu deixar a minha balinha dessa forma. Então, para eu trazer meu ursinho para cá, nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos com os fundos. Então, nós vamos aqui em File, Open, tá? Então, eu vou para minha pastinha aqui de elementos, né, do kit Ursinho Pimpão, e vou procurar aqui o rosto dele. Então, o rosto dele está aqui. Então, eu vou dar 2 cliques, ele vai abrir aqui. Nós vamos aqui na nossa ferramenta de seleção, nós vamos modificar, né, clicando com o botão direito do nosso mouse, vamos para retangular Make Tool, ferramenta retângulo, vou selecionar ele todo, vou dar um Ctrl C, vou minimizar, vou abrir aqui a minha balinha e vou dar um Ctrl V. Claro que ele ficou muito grande, né? Então, nós vamos aqui na nossa ferramenta mover e vamos pressionar o Shift e vamos redimensionar ele para que ele fique lá dentro da elipse. Vou dar mais uma redimensionada e vamos aplicar. Para a gente aplicar, então, nós vamos aqui na ferramenta de seleção, vamos clicar sobre ela e vamos aplicar. Então, é isso aqui. A nossa arte da nossa balinha já está pronta, né?
E agora nós vamos ver como é que nós vamos salvar essa arte. Em que formato nós devemos salvar essa arte? Como é que nós vamos deixar? Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos aqui em File. Se eu quiser salvar para web, eu vou ali em Save for Web. Eu vou clicar, não é isso que eu quero, tá? Então, eu vou em Save As. Ele vai abrir aqui uma pasta, né? E ele vai te dar as opções aqui. Nessa caixa de diálogo do Save As, ele vai te dar as opções. Se a gente clicar nessa flechinha aqui, onde tem aqui nome, balinha, logo abaixo tem o formato. Ele vai dar todas essas opções de formatos. Como nós vimos anteriormente, se eu quiser deixar ele como um arquivo editável, eu vou salvar em PSD ou PDD, que ele vai abrir no meu Photoshop com todas as camadas direitinho, tudo organizadinho da forma que eu deixei. Para a gente levar ele para o Silhouette Studio, nós vamos salvar em PNG. E daí aqui ele já vai abrir a nossa todas as imagens em PNG que eu tenho dentro da minha pasta. Então, eu vou criar uma nova pasta aqui. Vocês não precisam estar criando, mas eu vou criar aqui uma pasta que chama curso barra. Opa, ele não dá a opção de barra. Um curso artes. Vou clicar sobre ela 2 vezes e vou salvar aqui, balinha.png. Clico em salvar, clico aqui no PNG Options aqui, ok. Ele está salvando. Prontinho. A nossa arte da nossa balinha está pronta. Agora, nós vamos lá para o Silhouette Studio para a gente ver como é que nós vamos mandar isso aqui para cortar. Então, vamos lá. Bem, então, com o meu Silhouette Studio já aberto, né? Nós vamos, então, agora fazer o corte, né, da embalagem da nossa balinha. Como é que nós vamos fazer isso, então? Então, nós vamos aqui na ferramenta Arquivo, Abrir, ou nós vamos usar o Ctrl O. Nós também temos a opção de vir aqui, né, na ferramenta Abaixo, que é uma pastinha que tem uma flechinha, e podemos clicar sobre ela. Ela vai abrir essa caixa de diálogo aqui, que é a caixa de diálogo Abrir. Então, aqui, ele diz que nenhum item corresponde à pesquisa, porque ele está procurando arquivos.studio. O meu arquivo, eu salvei em PNG. Então, eu vou clicar aqui na flechinha que tem aqui, daí nós temos aqui o nome e o tipo, certo? Eu vou aqui no tipo, tem a flechinha abaixo e vou clicar em All Files ou PNG. Mas eu aconselho clicar sempre em All Files, que é todos os arquivos. Então, abriu aqui. Então, como é que nós vamos abrir a nossa balinha? Nós vamos dar 2 cliques sobre o arquivo e ele vai aparecer aqui a balinha. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é verificar aqui as configurações de página. No meu caso, já está aqui em A4. Como é que nós vamos configurar a página, né? Então, para configurar a página, nós vamos estar clicando aqui em cima, abrir janela de configurações de página. Ele vai aparecer aqui o tamanho do papel, que você não precisa estar mexendo, porque você vai personalizar aqui onde tem esta flechinha. No caso, eu vou estar utilizando uma folha A4, mas se você for utilizar um outro tamanho de folha, você pode estar selecionando aqui. Vou deixar no A4. Não vou mais mexer aqui. Depois, nós vamos lá para a marca de registro, porque como nós vamos fazer um print e cut, nós precisamos ter uma marca de registro, tá? Então, tudo que for print e cut precisa ter marca de registro. E aonde está a marca de registro? Ela está ao lado da configurações de página. Nós vamos clicar aqui, então, abrir marcas de registro. Aqui no estilo, nós vamos clicar na flechinha e vamos colocar o tipo da nossa silhuete. No meu caso, eu estou utilizando a Camel. Mas, se você estiver utilizando a Portrait, você também pode marcar o tipo 1.
o tipo 2 para quem está utilizando ASD. Eu vou marcar aqui o tipo da minha silhuete. Não vou mexer nas dimensões. Por que que eu não vou mexer nas dimensões? Porque vai dar erro depois na hora de fazer o meu print e cut. Então, com a nossa marca de registro, né, aparecendo, o papel configurado, eu vou então redimensionar certinho a minha balinha, porque aqui ela veio com uma medida diferente da que eu salvei lá. Às vezes acontece isso. Aonde é que nós vamos fazer o redimensionamento? Nós vamos aqui abrir a janela dimensionar que está ao lado dessa flechinha curvada. Ela abriu aqui o dimensionar. Eu vou desmarcar a opção do bloqueio aspecto. Desmarquei. Eu preciso estar aqui com a minha figura selecionada. Então, na largura, eu vou colocar 50. E na altura, eu vou colocar 60. E vou aplicar. Agora, ela ficou do jeito que eu queria. Agora, eu preciso fazer o rastreamento dessa figura. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais nítido. Eu vou rastrear, então, a minha balinha. Como é que nós vamos fazer para rastrear a balinha? Eu vou aqui onde tem essa borboletinha, que parece uma borboletinha, com uma linha amarelinha, abrir a janela rastrear, vou clicar aqui em Select Trace Area, que é selecionar a área de rastreio. Com o botão esquerdo do meu mouse pressionado, eu vou arrastar esta janelinha. E agora, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou estar desmarcando o meu filtro alto, vou aqui na limiar e vou deixar ela em 100%. E depois eu vou clicar em rastrear borda externa. Prontinho. Ocorre que se eu for arrastar essa arte até mesmo para eu duplicar, ela vai sair da minha área de corte, da minha área de rastreio. Então, eu vou, antes de duplicar, eu vou com o botão esquerdo do meu mouse, pressionar aqui e selecionar todo mundo. Todo mundo que eu me refiro é a arte e essa linha de corte aqui. Com o meu botão direito, eu vou clicar em cima e vou em agrupar. Agora, se eu mexer, ó, ela está agrupada. Então, eu vou estar organizando isso aqui na minha folha. Eu posso estar arrastando ela para cá e vou clicar com o meu botão direito do mouse e vou em duplicar. Então, para eu preencher toda a minha página aqui, eu posso estar utilizando o seguinte. Eu vou duplicar aqui mais uma cópia, vou arrastar ela para cá. Uma dica, vamos sempre tomar cuidado na hora de estar preenchendo essas páginas, porque aqui nós estamos vendo as marcas de registro. Se a minha figura ultrapassar essa linha, ela não vai cortar, tá bom? Então, aqui no objeto, em replicar, eu tenho uma gama de opções aqui. Eu posso, então, estar fazendo uma linha de 3. Eu posso estar fazendo preencher página. Ela vai preencher aqui, depois a gente tem que ajeitar aqui. Vamos ver aqui, deixa eu deletar essas aqui. Então, ela preencheu a página. Eu posso, deixa eu voltar. Sempre para voltar, Ctrl Z, tá? Objeto, replicar, linha de 4, linha de 3. Então, eu vou deixar aqui no preencher toda a página. Bom, feito isso, como é que nós vamos estar terminando esse processo, então? Então, eu vou estar aqui, eu vou estar imprimindo, então, eu vou clicar em enviar para a impressora.
ela vai me mostrar aqui todas as opções da minha impressora, tá? E depois a gente vai enviar para Silhouette. Então, nós vamos, eu vou estar imprimindo isso aqui agora, e daí já vamos enviar para Silhouette. Então, estar mandando para a impressora e fazendo a impressão da nossa balinha. Nós vamos clicar em enviar para a impressora. Ele vai abrir aqui, vamos nas preferências, eu vou na preferência da minha impressora. Eu vou estar escolhendo aqui, então, a opção foto, vou no Photo Paper Gloss e vou, então, mandar a minha impressora estar imprimindo. Ela vai carregar. Bom, então, com a minha folha já impressa, tá? Eu fiz a impressão num papel adesivo, ó, ele imprimiu certinho as marcas de registro. Nós vamos, então, estar colocando certinho na nossa base de corte, tá? Então, nós vamos sempre respeitar, a base de corte tá aqui, nós vamos respeitar aqui. Como ela estava simulada lá na... Deixa eu colocar aqui mais perto. Nós precisamos da flechinha. Ela já estava simulada lá no programa. Nós vamos estar fazendo como então? Vamos estar colocando certinho aqui na primeira linha. Vamos respeitar as linhas aqui. Deixa eu trazer mais pra cá. Vamos ver. Então, como eu já terminei aqui de colocar na base de corte, eu vou estar, então, prestando atenção. Sempre vou estar colocando ela nessa marquinha que tem aqui do lado do buraquinho. Vamos, então, encaixar a nossa base de corte aqui, colocar certinho nos roletes. Vamos dar um Enter. Agora sim, agora nós vamos lá pro computador pra gente poder fazer a configuração de corte. Daí nós vamos ver ela trabalhar. Bom, agora nós vamos então estar enviando para a Silhouette, tá? Então, nós vamos clicar aqui, enviar para a Silhouette, ou nós temos o enviar para a Silhouette aqui desse lado também. E vamos então enviar para a Silhouette. Ela está sincronizando, está prontinha. Vamos então ajustar nossas configurações de corte, tá? Nós vamos clicar aqui. Vamos, então, nos papéis aqui. Papel adesivo imprimível, marca Silhouette. Vamos selecionar ele. Aqui, nós não vamos estar mexendo nas configurações. Porém, ali na minha Silhouette, eu vou estar mudando a minha lâmina para número 0. Vamos então enviar para a Silhouette.
Bom, nesta aula então, nós vamos estar fazendo passo a passo das nossas balinhas personalizadas. Eu já fiz algumas aqui. Então, nós já vimos o material que nós vamos estar precisando. Então, nós vamos pegar a nossa tesourinha escolar e vamos então recortar as rebarbinhas. Nunca, jamais, em nenhuma hipótese, a gente vai tirar da embalagem original da balinha, somente cortar as rebarbas. Feito isso, nós vamos então pegar o nosso adesivo, né, a nossa arte, o rótulo da nossa balinha, e vamos retirar do papel ali que nós cortamos e imprimimos. Vamos virar ele com a colinha para cima. Vamos colocar a balinha no meio e vamos dobrar. Agora, nós vamos pressionar as laterais para a gente poder fechar. E com a nossa tesourinha de picotar, nós vamos então estar cortando as laterais da nossa balinha. Essa aqui eu fiz com uma tesourinha diferente, que ela é toda onduladinha. Você também não precisa estar fazendo com essa tesourinha. Eu vou estar fazendo mais uma então. Vamos retirar aqui. Vamos deixar aqui ao meio. Vamos colocar a balinha no meio. Vamos fechar. Vamos grudar as laterais. E vamos então cortar com a nossa tesourinha de picotar. E aqui está prontinha a nossa balinha.